Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 9 de julho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos te adorando, em meio à natureza, buscando a tua face, buscando a tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Todos os sinceros de coração, todos os que desejam de fato conhecer a tua vontade, preparar-se para a segunda vinda de Jesus, preparar a sua família para a volta de Jesus. Ouve a nossa oração, Pai. É em nome de Jesus que suplicamos, que ao abrirmos a tua palavra profética, para estudarmos hoje o Apocalipse 13, que o Espírito Santo lance luz celestial sobre todos nós, para a glória do teu nome, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, estamos aqui dando sequência à série Desvendando o Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. O capítulo 12 de Apocalipse termina ali no verso 17, falando da ira do dragão contra o remanescente da mulher. A ira de Satanás contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É assim que termina o capítulo 12. Lembrem-se que quando a Bíblia foi escrita no original não existiam capítulos. Portanto, existe aqui uma sequência, não é um assunto separado o capítulo 13, mas é uma sequência. Exatamente o contexto é o tempo do fim. É o tempo do remanescente da mulher sendo perseguido pelo dragão, por Satanás, exatamente porque obedecem os mandamentos de Deus. Este é o único motivo para o dragão, para Satanás, lançar uma grande perseguição contra o remanescente de Deus, porque eles guardam os mandamentos de Deus. Simples assim. E principalmente, queridos, o quarto mandamento da lei de Deus, o santo sábado, o lembra-te do dia do sábado para o santificar, que foi substituído pelo poder romano, papal, e colocaram no lugar do sábado o guardar domingos e festas. Então existe uma guerra contra os mandamentos de Deus, existe uma guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. É isso que diz aqui em Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E agora, na sequência, queridos, vem a besta que subiu do mar. O capítulo 12 mostra a origem do dragão. Percebam que o dragão, que também é chamado de a besta que subiu do abismo, isto está em Apocalipse 11, verso 7, ali o dragão é chamado de a besta que subiu do abismo. O capítulo 12 de Apocalipse mostra a origem deste dragão, ou seja, é Satanás que foi lançado do céu. E agora no capítulo 13 mostra a origem da besta que subiu do mar, ou seja, um outro poder que é uma réplica do dragão. Por que é uma réplica do dragão? Porque também tem 7 cabeças e 10 chifres. E porque também recebe o seu poder, a sua autoridade, o seu trono do dragão. Por isso é uma réplica do dragão aqui no planeta Terra. É realmente um agente de Satanás no planeta Terra, para fazer com que todos adorem a Satanás. Queridos, o Império Romano foi usado por Satanás para dominar o mundo. E o Império Romano tinha uma religião, o mitraísmo, adoração ao sol. Quando o Império Romano deixou de existir no ano de 476 depois de Cristo. Roma Imperial deixou de existir no Ocidente, mas Roma Papal deu sequência à adoração do Deus Sol, ao mitraísmo. Eles transformaram o cristianismo numa religião
misturada, um sincretismo com o paganismo que adora o sol. Por isso nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13 e o verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está falando de um poder que surgiu do mar. Em profecia, Apocalipse 17, verso 15, diz que águas em profecia significam povos, multidões. Então, este poder, representado pela besta que subiu do mar, surgiu numa região superpovoada. A terra representa uma região despovoada, mas o mar representa uma região superpovoada. E este poder representado pela besta que subiu do mar surgiu exatamente numa região superpovoada, a Europa. A Europa de muitas nações. E aqui diz, eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças e 10 chifres, réplica das 7 cabeças e 10 chifres do dragão, do capítulo 12 e no verso 3, você pode entender lendo Apocalipse capítulo 17, o verso 9, onde fala que as 7 cabeças são 7 montes. Indica diretamente Roma, a cidade dos 7 montes. Aqui está falando do mesmo poder, primeiramente Roma imperial e depois Roma papal, mas sempre Roma, sempre Roma. Lembrem-se que quando Jesus Cristo veio a primeira vez e nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, quem dominava o mundo? Roma imperial. Mas agora, na segunda vinda de Jesus, quando ele virá para arrebatar a sua igreja para o céu, quem estará dominando o mundo exatamente neste período em que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja e levá-la para o céu? Roma papal. Na primeira vinda de Jesus, quem dominava o mundo? Roma imperial. Na segunda vinda de Jesus, quem estará dominando o mundo? Roma papal. Roma, sempre Roma. Agora, queridos, lemos aqui no capítulo 13, verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Percebam, este poder religioso representado pela besta que subiu do mar, representa Roma papal. E ela tem uma mistura, um sincretismo religioso, porque aqui diz, no capítulo 13, verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Na profecia bíblica de Daniel, capítulo 7, onde aparecem os 4 animais, ali na profecia de Daniel, capítulo 7, o leopardo representa a Grécia. Portanto, o papado tem em si muito da cultura grega, muito da filosofia grega, por isso é semelhante ao leopardo. E aqui diz, e os seus pés como os de urso. Em Daniel capítulo 7, o urso representa a Medopérsia. Também o papado tem uma mistura da religião do fogo, a religião persa. E também diz aqui a sua boca como a de leão. O leão, em Daniel capítulo 7, representa a Babilônia. Portanto, queridos, Babilônia, Medopérsia e Grécia estão presentes no papado. É um sincretismo religioso, é uma religião pagã. Não é o puro cristianismo que adora o Criador dos céus e da terra. É uma religião que podemos chamar de romanismo, que adora o sol. E aqui lemos no capítulo 13, verso 2, na última parte, diz, e o dragão deu-lhe o seu poder. De quem o poder papal recebe o poder? E o dragão deu-lhe o seu poder, e deu-lhe também o seu trono e grande poderio. Queridos, a Bíblia está sendo muito clara ao mostrar primeiramente a origem do dragão, que é o anjo que caiu do céu, que é Satanás, o ódio que ele tem contra os que guardam os mandamentos de Deus, e agora a Bíblia mostra o poder humano usado pelo dragão para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui está dizendo que o dragão deu ao papado o quê? O poder. O poder que reveste o papado hoje é um poder sobrenatural. Quando falamos poder sobrenatural, não estamos falando que é de Deus,
mas é o poder sobrenatural de Satanás que reveste o papado e faz com que todos se ajoelhem diante dele. Todos se humilhem diante do papado. Todos busquem amizade e um bom relacionamento com o papado, porque ele tem um poder sobrenatural. E aqui diz ainda que o dragão deu-lhe o seu poder e deu-lhe também o seu trono. Queridos, o Vaticano hoje, 108 acres, ali onde está a sede papal, isto foi um presente, uma doação que veio do Império Romano. O imperador de Roma fez esta doação ao bispo de Roma. Mas a Bíblia diz que o dragão tinha o seu trono ali em Roma. Por isso, ele deu o seu trono ao poder papal. Deu o seu poder, deu o seu trono e grande poderio. O Vaticano que hoje existe, ele fazia parte dos jardins de Nero. Ali onde Nero vivia, o Nero que incendiou Roma, o Nero que matou os cristãos. Queridos, ali foi realmente construído o que nós chamamos hoje de Vaticano. É ali onde está o trono de Satanás, que foi cedido ao papado. Deu-lhe o seu poder, deu-lhe o seu trono e grande poderio. Aqui no capítulo 13, verso 3, diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Tudo ia bem durante os 1260 anos de supremacia papal, desde o ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798. 1260 anos de supremacia papal, uma profecia que foi revelada por Deus para Daniel, Daniel capítulo 7, verso 25, onde fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, em que o chifre pequeno perseguiria o povo de Deus e mudaria a lei de Deus. Esta profecia também é mencionada em Apocalipse capítulo 12, verso 6, onde fala que a mulher, a igreja de Deus, fugiu para o deserto, onde ela foi sustentada por Deus por 1260 dias proféticos, 1260 anos. Queridos, esta é a profecia que fala da supremacia papal da Idade Média. Mas aqui fala que este poder receberia uma ferida mortal. Apocalipse capítulo 13, verso 3, está revelando que uma ferida mortal seria desferida contra o poder papal. E aqui diz o capítulo 13, verso 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isto aconteceu em 1798, com a queda do papado. Queridos, em 1798, o Papa Pio VI foi preso. E foi levado preso para Valença, na França. E ali ele morreu. Queridos, todos pensaram que seria o fim do poder papal. Mas a profecia diz que não seria o fim. Foi uma ferida mortal, mas que o poder papal se recuperaria desta ferida mortal. Diz aqui o capítulo 13, verso 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Quando é que esta chaga mortal, esta ferida mortal começou a ser curada? Em 1929. Dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão entre Benito Mussolini e Cardeal Gaspari, representando o Vaticano. E o Tratado de Latrão restaurou o Estado do Vaticano. E o bispo de Roma, o Papa, tornou-se rei de Roma. Desde 1929, ele é rei de Roma. Queridos, a ferida mortal começou a ser curada em 1929. Mas este processo de cura da ferida mortal continua até os nossos dias, porque a cura será completada. A cura será plena quando a lei dominical for instituída, quando o decreto dominical for aprovado no mundo todo e todas as nações da terra se prostrarem e adorarem o poder papal como sendo um Deus na terra. Mas, queridos, é simplesmente um representante do dragão. É um agente do dragão para fazer com que todos adorem o sol. E adorando o sol, estarão adorando o dragão. Aqui no capítulo 13, verso 3, a última parte diz: e toda a terra se maravilhou após a besta. De 1929 para cá,
O papado está crescendo em popularidade, está crescendo em poder. E a terra se maravilhou após a besta. Em 1929, o Papa era Pio XI. Depois veio Pio XII, depois veio João XXIII, depois veio Paulo VI, e depois de Paulo VI veio João Paulo I, e depois de João Paulo I, João Paulo II, e depois Bento XVI, e agora o Papa Francisco. Queridos, através destes papas, destes reis de Roma, a partir de 1929, a popularidade papal cresceu e alcançou hoje um domínio mundial. O mundo todo hoje está sendo governado de Roma. Aqui nós lemos no capítulo 13 e o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Se submeter ao papado, adorar o papado, é o mesmo que adorar o dragão. O poder que está por trás do papado é o poder do dragão. Por isso, capítulo 13, verso 4 diz, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Queridos, aqui está uma mensagem de Deus clara, convincente, para chamar aqueles que são sinceros de coração. Existem milhões de filhos de Deus católicos que amam a Jesus Cristo e que querem a salvação. E Deus está revelando através da profecia a origem satânica deste poder que domina o mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei que você que está assistindo este vídeo, assistindo esta mensagem, é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Você é sincero de coração, porque senão você não estaria assistindo este vídeo. E Deus está revelando para você de onde veio o dragão e qual é o agente do dragão na terra. O poder que subiu do mar, é o poder papal, que foi ferido em 1798, mas que começou a ser restaurado em 1929. E hoje, queridos, o poder papal está dominando o mundo. Todos os líderes mundiais vão ao Vaticano, todos querem ter bom relacionamento diplomático com o Vaticano. Queridos, aqui no capítulo 13, verso 4 diz, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem vai ser o líder da nova ordem mundial? Quem você acha será o líder da nova ordem mundial? Você acha que será os Estados Unidos da América do Norte? Você acha que será a China ou a Rússia? Não, queridos. Não será a China, não será a Rússia, não serão os Estados Unidos da América do Norte. O líder da nova ordem mundial será o poder papal. É o poder que subiu do mar. É o poder que recebeu o trono e autoridade do dragão. Por isso diz aqui, quem é semelhante à besta? Capítulo 13 e o verso 4, finalzinho do verso 4. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá superar o poder papal? Quem poderá substituí-lo? Queridos, é o maior poder religioso no mundo atualmente. E todos estão se submetendo ao papado. Aqui diz agora o capítulo 13, queridos. Capítulo 13 e o verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A Bíblia está abrindo as cortinas para você, do futuro. E está mostrando que este poder que teve uma supremacia durante a Idade Média, o poder papal, durante 1260 anos na Idade Média, dominou o mundo e fez milhões de mártires. E o que a profecia está revelando para você e para mim é que agora, no tempo do fim, haverá uma nova supremacia papal. E que esta nova supremacia papal será de 42 meses. Lembrem-se que 42 meses são 1260 dias. Na Idade Média foi uma supremacia de 1260 anos. Mas por amor aos escolhidos de Deus, Jesus declara em Mateus capítulo 24, verso 21, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24
e o verso 21 e 22. Mateus capítulo 24 e o verso 21 e 22. Aqui nós lemos: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, Jesus está falando claramente que a angústia qual nunca houve, que está marcada agora para o tempo do fim, durante a última supremacia papal, o tempo será abreviado. Os 1260 anos de supremacia papal da Idade Média serão abreviados para 1260 dias. Aleluia, queridos, porque são somente 3 anos e meio, são somente 42 meses. É um curto período de supremacia papal no tempo do fim. E vai começar com o decreto dominical, vai começar com a imposição da lei dominical. Queridos, a Bíblia revela aqui em Apocalipse capítulo 13. Volte para Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Aqui lemos, Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Por que blasfêmias? Porque ele se faz Deus na terra? Queridos, somente Deus pode ser adorado. Você só pode se ajoelhar em adoração diante de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas o papado aceita ser adorado, pretende ter poder para perdoar pecados. Foi Deus quem escreveu a sua lei, os 10 mandamentos. Porém, queridos, a blasfêmia papal é tentar mudar a própria lei de Deus. Os 10 mandamentos foram alterados, foram mudados. Quando você lê os 10 mandamentos no Catecismo Romano, você percebe que ali não existe o segundo mandamento da lei de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus, de Êxodo capítulo 20, ali fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não te encurvarás diante delas. Proíbe a adoração de imagens. Este é o segundo mandamento de Êxodo capítulo 20. Esse mandamento foi removido, foi eliminado. Não existe este mandamento nos 10 mandamentos do Catecismo Romano. E o quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado, ali no Catecismo Romano foi removido e foi substituído por guardar domingos e festas. Isto é blasfêmia. Querer ser Deus, reivindicar autoridade para mudar até mesmo a própria lei de Deus, pretender ter poder para perdoar pecados. Queridos, isto é blasfêmia. Por isso diz aqui o capítulo 13, verso 5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Você acha que aqui existe um engano? Queridos, os 42 meses aqui podem ser aplicados para a Idade Média? Pode, mas como uma aplicação secundária. Porém, a aplicação primária dos 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, a aplicação primária está dentro do contexto do capítulo 13. E o contexto de Apocalipse 13 é o tempo do fim. É a recuperação da ferida mortal. É o momento em que toda a terra vai se maravilhar e adorar a besta romana. Queridos, aqui diz o capítulo 13, verso 6, que durante estes 42 meses de supremacia papal no tempo do fim, o que vai acontecer? Verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Na supremacia papal da Idade Média, o poder papal fez guerra aos santos e fez milhões de mártires. Mais de 50 milhões de mártires durante a Idade Média, mortos pelas inquisições. Agora, queridos, no tempo do fim, nesta curta supremacia papal, haverá também guerra contra os santos, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. O número dos mártires vai se completar agora no tempo do fim. Diz aqui em Apocalipse capítulo 6, verso 11,
diz que o número dos mártires ainda não está completo. Vai se completar agora no tempo do fim. E aqui diz o verso 11, capítulo 6, verso 11 de Apocalipse. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Existe na profecia a previsão, uma revelação de que existirão mártires agora neste período dos 42 meses. Queridos, os guardadores dos mandamentos de Deus serão perseguidos, mas eles serão amparados por Deus. Aqueles que morrerem derramando sangue por amor a Jesus Cristo estão selados para a salvação. Morrem em Cristo. Quem vive, vive para Cristo. E quem morre, morre para Cristo. Está salvo em Jesus Cristo. Aqui o capítulo 13, verso 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, porque este poder romano fará mártires agora no tempo do fim. Por isso diz: e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. É um poder mundial. O mundo todo se submete ao poder romano. Roma estará dominando o mundo na segunda vinda de Jesus Cristo. Está claro isso, meu querido irmão? Ainda lemos no capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é que se submete ao poder papal? Quem é que aceita os mandamentos papais? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que ama Jesus Cristo, que o aceita como Salvador e que é obediente aos mandamentos de Deus, você tem o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, comprada pelo seu próprio sangue. Bem-aventurado é aquele que tem o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Esteja atento, meu querido irmão, para esta profecia que está se cumprindo em nossos dias. Verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Você que está me ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo derrame luz sobre você, que o Espírito Santo revista você de poder para permanecer em pé diante de Deus, em obediência a Deus, não em obediência aos mandamentos humanos. Queridos, o dragão e o poder papal trabalham juntos para o domínio mundial. Na próxima live, nós vamos estudar Apocalipse 13, verso 11 até o verso 18, sobre a besta que subiu da terra. É uma trindade pagã. É um poder formado pelo dragão, a besta que subiu do abismo, o poder papal, a besta que subiu do mar, e os Estados Unidos da América do Norte, a besta que subiu da terra. Queridos, eles se unem para o domínio mundial. Mas diante deste poder mundial, existe um remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e que não teme os açoites, que não teme as ameaças, que não teme a morte, porque nós somos de Jesus Cristo. Este remanescente fiel, em Apocalipse capítulo 14, verso 12, ele é descrito destas palavras. Leia comigo, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Você, meu querido irmão, está sendo convidado para fazer parte deste remanescente. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Coloque o seu nome neste grupo dos remanescentes e seja bem-aventurado. Seja um filho e uma filha de Deus, recebendo o poder do Espírito Santo, levantando-se nesta terra em defesa da fé pura e cristalina, da obediência a Deus e a Deus somente. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã.
Deus te revista deste poder e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Esta é a minha oração. Amém.